Bom, então, começamos a gravar aqui. Boa noite novamente. Nós vimos, aula passada, a característica, nós começamos a ver propriedades. Então, a gente viu elasticidade, a gente viu plasticidade, okay? Que são aí características importantes, propriedades importantes aí para a nossa área. Normalmente, ela parte ali de um requisito de projeto, e a gente vai ver que vai ter que ter materiais para ter que cumprir essa propriedade que foi requisitada no projeto, tá bom? Hoje a gente continua vendo essas propriedades. Uma coisa que eu gostaria de deixar, né, é que essas propriedades, elas caem na prova, tá? Essas propriedades, elas caem na prova. Por quê? Porque eu acho muito importante. Eu acho que quando você determina, por exemplo, a gente viu ali características da Gerdau para fazer fios, o fio precisa de aquele tarugo que ele sai, que ele vai passar ali por uma série de fieiras, ou o tarugo que vai se transformar em chapas, ele precisa de propriedades para acontecer aquilo. Deixa eu dar um exemplo. Se o material for muito quebradiço, ele não consegue ser esticado. Não consegue ser esticado. Não consegue sofrer o processo de perfilação, precisa de esticar o material. Se ele não conseguir ser esticado sem se romper, como é que você vai conseguir transformar aquilo em fios? E olha que isso nem é a propriedade final, vamos dizer assim, o requisito final do projeto. Tá? Então, acho que a propriedade é muito importante, ela tem uma aplicação muito grande, porque quando você pensa quando o projetista, né, quem está projetando um determinado equipamento, ele pensa não só na questão estética, né, estética, como falo, da beleza daquele projeto que ele está fazendo, mas principalmente com a funcionalidade, que tem muito a ver diretamente com essas propriedades, tá? Então, a gente vai ver aqui hoje a propriedade chamada utilidade e maleabilidade. Praticamente a mesma coisa, só que uma está muito mais envolvida com tração e a outra está envolvida muito mais com compressão. Tá? Então, vamos começar com a ductilidade primeiro. Ductilidade é a capacidade do material estar submetido a grandes deformações permanentes sob tração. Olha só. E no caso de compressão, maleabilidade. Então, deixa eu ver se tem mais alguma coisa a respeito. Aqui é uma chapa, umas chapas que foram comprimidas, né? Até virar essa folha fina aí, as flandres. E aqui tem um vídeo, né? Olha que legal, para a gente comparar a ductilidade com fragilidade. Então, antes de eu falar um pouquinho de fragilidade, vamos ver esse vídeo aqui. Que chega até uma certa elasticidade aí, né? Opa, viu? Então, tem uma peça ali que ela volta, então eu não posso nem falar tanto de ductilidade, porque ela volta, né? Então, eu estou falando mais de elasticidade ali, eu não posso considerar isso como uma ductilidade, mas eu gostaria que vocês pensassem na ductilidade como um material, como se fosse um chiclete. O chiclete, o que acontece? Você vai esticando ele vai afinando, ele vai esticando e vai afinando, e ele não se rompe. Ele não se rompe. Uma hora, claro que ele vai romper, mas ele tem aquela capacidade de se esticar sem se romper. Isso é uma característica de ductilidade. Davidson? Ô, professor, ductilidade, então, ele é o material que suporta até o momento que ele quebra, assim. Ele alonga antes de se quebrar. Ah, tá. Ok? Deixa eu voltar aqui, eu volto no vídeo desde o início, mas deixa eu voltar no espaço aqui para a gente desenhar. Vamos pensar o seguinte, lembra que a gente viu ensaio de tração na aula passada? Teve um corpo que fez isso aqui, ó. Então, vou tentar desenhar um corpo de prova aqui. Então, ele era assim, ó. O corpo de prova era assim. E ele fez isso aqui, ó. Ele fez um cone. E esse cone,
ele caracteriza a ductilidade, ele fez esse cone aqui, ó, e se rompeu nesse ponto aqui, ó. E não foi só isso, não. Teve mais uma característica interessante. Quando foi colocado um corpo de prova, né, um material que foi ensaiado perto dele, o que a gente viu? Que o corpo de prova era menor antes de ser tracionado. Lembram disso? Então, vou colocar, desenhar aqui só para vocês entenderem. Esse aqui era o tamanho original dele. O que aconteceu? Ele esticou e o modo de rompimento dele aqui, ó, com a diminuição dessa seção aqui, chamada de pescoço, em inglês neck, no vídeo fala neck, né? Neck é pescoço em inglês. Ele mostra que, além do corpo crescer muito, ele teve uma área que ocorreu uma redução de área, redução de seção. Então, isso é uma característica de ductilidade, o corpo se alongar e diminuir de área, principalmente na área que vai se romper. E o segundo corpo de prova, vamos desenhar ele aqui, ó, ele não esticou muito, e como que ele se rompeu? Ele se rompeu assim, ó, com a trinca a 45 graus, e a área dele não reduziu. Se a gente fosse medir aqui, ó, essa área aqui, ó, igual o corpo que eu desenhei anterior, a área não diminuiu de tamanho, ela não diminuiu de bitola. E o corpo não se alongou muito. Isso é característica de um material frágil. O de cima é um material dúctil, o de baixo é um material frágil. Por quê? Primeiro, pela característica do material de cima se alongar para depois se romper. Isso caracteriza ductilidade. Ok? E segundo, pela redução de área, redução de seção, igual eu mostrei aqui. Ó. Deixa eu ver se tem alguma foto que mostra isso. Aqui, ó, olha que legal. Aí, ó, olha a característica, olha a diferença de um parafuso o que seria o B aí, que partiu por ductilidade, enquanto o de cima que partiu por fragilidade. Olha a diferença. É um exemplo típico aí, excelente eu ter colocado essa foto. Pode perguntar, Matheus. Então, aí o frágil aí, basicamente, ocorre uma propagação rápida da trinca, é isso? Isso. Normalmente é seguido de uma propagação rápida e abrupta da trinca. E olha que legal, né? A gente pode levar isso depois para análise de falhas, e a gente pensa o seguinte, né? Pode ter sido falha de material? Pode. Esse material pode ter sido tratado, ter acontecido um tratamento térmico incorreto, por exemplo, tá? Tem diversos casos, diversos exemplos, né? Pode ser um material que foi tratado, ele foi feito uma solda num ponto, essa trinca levou apesar que nem sempre isso leva a uma trinca frágil, né? Mas, por exemplo, um parafuso, ele aguenta uma determinada torção, ele aguenta uma determinada torção, ele aguenta determinada força. Aí o cara coloca ele aplica uma torção, um torque ali, 20 vezes maior. Quer dizer, o material estava adequado, mas a força, ela foi muito exagerada para o projeto. Foi muito exagerado para o projeto. Foi exagerado para o projeto. Ok? Ou seja, nesse caso o material estava adequado, mas se você exagera na força, pode ocorrer uma fratura frágil. E tem outros exemplos. Ok, Maxwell? Não sei se ficou legal. Ficou sim, ficou claro. Enquanto que o B ali, né, no caso dessa fragilidade dupla, pode ter ocorrido ali ao longo do tempo, né, às vezes o uso, várias vezes, pode ter ocorrido uma fadiga ali, ocorrido nesse caso aí, de uma ruptura dupla, tá? E só para fechar aqui a questão primeiro, antes de falar de ductilidade e fragilidade, a maleabilidade, ela também é uma característica de um material, uma propriedade parecida com a ductilidade, né? Mas ela, normalmente, a gente fala sobre o quê? Compressão. Então, pensa um material que ele é um cilindro assim, ó. Ele é um cilindro,
você vai colocar ele numa prensa. Vai colocar numa prensa, né, e vai achatar ele. Ele não se rompe, mas ele vira o quê? Ele vira um barril. Ou seja, ele esticou, mas no sentido de compressão, né? Não é que ele esticou, mas ele sofreu ali um alongamento, mas no tamanho dele, ele aumentou de tamanho, claro, ficou mais fino, né? Eu desenhei muito mal isso aqui. Vou melhorar esse desenho. O que aconteceu aqui à medida que ele foi passando na prensa? A prensa achatou ele aqui, ó, e virou um barrilzinho. Diminuiu de tamanho, mas cresceu para o lado. Mas não se rompeu. Ou se rompeu depois de ter crescido bastante. Então, a diferença de ductilidade e maleabilidade, a maleabilidade eu estou esticando o material e a maleabilidade eu estou comprimindo. Mas todos os dois, o material ele sofre uma grande deformação antes de se romper. Ficou claro isso aí? Bacana? Dá um ok aí para mim. Não, ok. Beleza. Agora, quando se fala, né? Então, a maleabilidade é importante no tarugo que vai sofrer laminação. Por quê? Porque ele vai esticar para os lados, ele vai esticar para frente, mas não vai se deformar. Então, por isso que eu coloquei aqui, ó, uma chapa que inicialmente era 250 milímetros, agora está com 0,3, 0,1, né? Virou uma folha de flandes aí, porque ela conseguiu esticar bastante, sem sofrer nenhuma deformação. Então, a maleabilidade está muito voltada aí quando o material sofre compressão. E aqui, né, vou voltar ao vídeo aqui, mas vocês vão ver que esse primeiro material que ele estica aqui não é ductilidade, porque ela volta para a condição inicial. Então, a ductilidade, uma característica da ductilidade é que ela estica e fica. Chiclete, você estica e ele fica, ele não volta. Ele pode até voltar um pouquinho, mas ele não volta todo. Chiclete mastigado. Nossa, que nojo. Mastigado, né? Você estica ele e ele volta um pouco, ele não volta todo. E a elasticidade não, né, gente? A elasticidade, ele volta todo. Por isso que não foi muito bom esse exemplo, não, mas eu estou explicando para vocês aí. Olha lá, ó. Olha lá, ele volta. Ele não soltou ali, mas se ele soltasse, ele voltava, né? Ele tentou me enganar. Esse é um frágil. Não deformou antes de romper. Não, vi. Ele está falando, né? Não sei se vocês acham que ele não escuta, fala que o material não se romper. Então, essa é a característica aí de um material frágil. Agora, esse elástico aqui, que ele, sei lá, isso não é ductilidade, é elasticidade, porque ele não chegou a soltar, mas se soltar, ele volta para o tamanho inicial. Bacana? Aqui eu tinha mostrado para vocês outro exemplo. O A acontece uma fratura frágil, isso, o parafuso ele não aumenta de tamanho e não há redução de seção. O B é dúctil. Por quê? Primeiro, o tamanho do parafuso. E segundo, quando você vai medir aqui, ó, o diâmetro, a medição desse diâmetro aqui está maior do que o parafuso antes de ser medido. Frágil, dúctil. E esse aqui não, ó, não acontece nenhuma redução de diâmetro. Bacana? Então, essas propriedades são muito legais, não só para a caracterização, né, do material que se precisa. Então, normalmente, o parafuso, ele, em condições normais de operação, ele foi feito para ser dúctil. Por quê? Se aparecer uma trinca, a trinca vai andando, ela vai andando pequenininha, que aí a tenacidade entra no meio. Daqui a pouco a gente comenta sobre a tenacidade também. Enquanto que o material frágil, ele normalmente se rompe de uma vez, e isso é muito perigoso para questões estruturais de projeto, né? Seja vaso, seja parafuso, não é, né? A fragilidade ela não foi projetada aí para
materiais estruturais. A próxima propriedade é chamada de fluência, deformação plástica que ocorre gradualmente no tempo. E aí eu dei um exemplo aqui, a variação de comprimento de um fio suportado em peso, é como se deixasse um fio, né? Então, aqui é um gráfico de formação por tempo, e esse gráfico representa, né, além da ponte ali, um fio. Então, você tem um fio aqui que está segurando uma peça, e aquilo ali ficou, apesar do fio, ele está dentro da região elástica, então não houve uma força ali para que ele deformasse inicialmente e transformasse em... ou seja, se esse peso fosse tirado aqui, ele voltaria para a dimensão inicial, só que ele ficou muito tempo, né? Ficou 3 bilhões de anos. Claro que não precisa de estudo, professor. Mas é só uma brincadeira. Então, passou muito tempo, o que aconteceu? O fio esticou de forma plástica devido à grande utilização ao longo do tempo. Por que que isso acontece? Porque os materiais, eles não são totalmente perfeitos, né? Como a gente pensa que ocorre aí na teoria, né? Então, existem imperfeições, a gente vai estudar essas imperfeições não em ensaios, mas em outras disciplinas. Você vai ver que, né, embora eu comentei, por exemplo, né, o ferro-carbono, ele só tem ferro e carbono? Não. Ele tem, por exemplo, o fósforo, ele tem enxofre, e a gente vai ver que essas substâncias, não vou nem adentrar muito, mas elas causam uma fragilidade em determinadas partes do aço. Por isso, que essas partes frágeis, uma hora ela vai ceder, nem que seja para transformar o fio ali elástico para plástico. Ok? Então, a fluência é isso. Ao longo do tempo, acontece deformação, não devido à carga estar maior do que foi projetado, e sim porque ao longo do tempo os materiais apresentam imperfeições. Beleza, gente? Deixa essas imperfeições aqui, o detalhe das imperfeições para a gente comentar depois, que sem vocês terem visto estrutura cristalina, eu vou ficar falando aqui, vai ficar difícil para vocês entenderem. Mas a gente vai ver essas imperfeições aí, discordâncias, intersticiais, substitucionais, depois, tá? Não dá para explicar nesse slide isso aqui para vocês. Fadiga é a ruptura de componentes sob uma carga bem inferior à carga máxima, suportada pelo material, devido às solicitações cíclicas repetidas. Então, um pouquinho parecido com a fluência, só que a fluência é estática, a fadiga é dinâmica. Então, o que aconteceu aqui, né? Nesse caso, esse aqui era um eixo, olha que legal, era um eixo. Então, vamos pensar no seguinte, aqui está o eixo sem força nenhuma. Aí o caminhão colocou uma carga no eixo. E aí, o que acontece? O eixo não fica girando? Uma hora o eixo está fletindo nesse sentido. Isso aqui é um eixo, tá, gente? É porque está com carga nele. Essa parte que está de baixo, uma hora, ela vai girar e a outra parte é que vai fletir, tá? Então, como ele está girando ali, cada hora uma área está deformando. Está deformando dentro da região elástica? Tá, mas pelo mesmo motivo da fluência, existem imperfeições no aço. Então, acontece uma pequena trinca, no início aqui chamada de nucleação. À medida que o eixo vai trabalhando, o que vai acontecendo com essa trinca? Ela vai andando, ó. Ela vai andando, ó. Isso aqui é a propagação, ela vai andando devagarzinho. E quando eu falo devagarzinho, é questão de meses e, dependendo do material, anos. Cada hora vai andando um pouquinho aqui. Vai andando, vai andando, vai andando. Quando chega no ponto limite, em que o eixo não aguenta mais aquele esforço, e ele quebra de uma vez. Aí é chamado de ruptura catastrófica. É muito comum de ver isso aí em materiais por fadiga, né? Trinca por fadiga. Essa parte aqui, ó, da propagação de fadiga é chamada de marcas de praia. Marcas de praia. Fica bem nítido, tá? Quando um determinado material ele trinca por fadiga. Ele chega num ponto que ele não aguenta mais e
rompe. Ok? Olha mais exemplo aí. Olha que legal. Alguém ensaiou perguntar alguma coisa? Pode perguntar. Deixa eu ver se foi no chat. Ô, Júlio. Oi. Aí, basicamente, a fadiga ocorre devido a um esforço repetitivo, né? É uma trinca inicial seguido de um esforço que é normal do equipamento. Que fica ali muito tempo naquele mesmo, fazendo a mesma coisa. Isso, é bem cíclico mesmo. Ele sofre uma tensão e compressão, então sofre só uma tração, só que ele fica girando, mas ele depende de uma trinca inicial, tá? Uma falha ali de material, ou falha, porque normalmente o material é uma pancada, às vezes, ou uma característica de fragilização de um certo ponto do material. E aí, essa foto aqui é bem legal, né? Aqui, ó. Essa aqui, ó. Olha as marcas de praia. Fica evidente, né? A trinca foi andando ao longo dos anos. Quando ele chegou no ponto C aqui, ó, ele não resiste mais, né? Porque se reduziu muito a área, ele não tem força para segurar determinado ponto, aí ele rompe de uma vez. Vai gerando pequenas deformações, né? Isso é porque a trinca foi andando ao longo do tempo. Passou um mês, ela anda um pouquinho. Aí mais um mês, trinca mais um pouquinho. Vai trincando ali até chegar no ponto. Uma coisa muito interessante, né, que acho que acredito que agora tem reduzido bastante, é que na ferrovia, por exemplo, quando eu estava na MRS, tinha um determinado eixo, né, 4140, que era o eixo do vagão, e ele era duplamente tratado. Então tinha um tratamento térmico no eixo, e aí, nos dias muito frios, né, o eletrodo, o manutedor mecânico, ele estava ali, o mecânico de manutenção, ele estava ali debaixo do vagão, ali fazia ali uma solda numa chapa, alguma coisa assim, estava muito frio, o que ele fazia? Pegava o eletrodo e riscava exatamente no eixo tratado. Ali era o ponto de trinca de solda. Aí acontecia o quê? Ele quebrou ali um tratamento térmico, era onde gerava a trinca, ficava claro quando a gente fazia os ensaios de ultrassom e depois serrava o eixo para ver, estava lá certinho. E a quebra da zona termicamente afetada, onde começou a trinca, depois vinha as marcas de praia, e depois onde, se pegasse o eixo antes dele partir, acontecia. A gente não via essa parte final C aqui, né? Porque a gente conseguiu pegar o eixo por ultrassom. Mas tinha uns que rompia, aí você via direitinho essas marcas aqui, e via onde que o camarada colocou o eletrodo para esquentar. Então, houve um trabalho de conscientização, e ao longo do tempo, né, treinando, conscientizando, falando que aquilo ali poderia causar um desastre catastrófico, foram diminuindo bastante essas ocorrências aí. Ok. Professor, o ferro fundido tem mais facilidade dessas trincas? O ferro fundido, ele se comporta mais como material frágil, né? É mais complicado. Ocorre também, tá? É claro que ele é projetado ali por... e aí depende muito do tipo de ferro fundido. Tem ferro fundido que ele tem fragilidade maior que outros. Normalmente, o ferro fundido, ele tende a ser uma falha mais tipo essa bola aqui, ó. Mais como essa bola aqui, frágil. Ok? Caracteriza dele por ter alto teor de carbono. O elevado nível de teor de carbono tem a tendência do material ali ter mais fraturas frágeis. Ok? Não são todos, é claro. Tem ferros fundidos aí, a gente vai ver a característica, a diferença de ferro fundido branco para ferro fundido cinzento, que tem maior ou menor incidência disso, e ter maior ou menor fragilidade. Ok? Quem me perguntou? Eu, professor O Ivan. Rômulo foi embora. Ô, Rômulo, bom trabalho.
Oi, Ivan, você trabalha com ferro fundido? Não, professor, porque uma vez eu fui fazer um reparo numa carregadeira. Não, né? A Uhum, carregadeira, isso. Aí o reparo que eu estava fazendo era no ferro fundido. Aí aconteceu isso. Foi dando a trinca, né? Aí o dono uhum. da máquina foi deixando, foi deixando. Chegou um determinado tempo que separou. Aí eu Ah, tive que tá. fazer a soldagem para ele. Para quem solda bem-vinda, né? Soldar ferro fundido é muito bom, não é isso? Não é nada não, viu? É ruim demais. É um dos piores aços que eu já soldei na minha vida. É, e aí foi muito bom você ter comentado, né? Não é a aula de que a gente falou, lembra que a gente falou de aço doce, aço com alto teor de carbono? Quanto maior o teor de carbono, mais complexo fica a soldagem. Por isso que eu brinquei com o Ivan, né? Normalmente ele precisa de fazer ali ou um amanteigamento, um pré-aquecimento da peça, não pode chegar e meter o eletrodo, não. Não, já era, né? E Aí a pronto. solda também, professor, é importante também com o eletrodo também. Você não pode soldar com ele de uma vez, não, né? Você Uhum. tem que solda um máximo de 2 centímetros, de 2 em 2 centímetros, porque ele não aguenta a caloria, não. Ele trinca tudo de novo. Aí você perde o serviço todo, tem que iniciar do início. É uma solda muito melindrosa. Muito bom. Agora, igual eu te falei, dependendo do tipo de ferro fundido, ocorre também. Na época, talvez, não sei se você chegou a observar, mas se você vê isso novamente, você vai, opa, olha as marcas aqui. Você vai identificar muito bem onde começou e onde que terminou ali a ruptura. Né? Agora você vai ficar mais, falando, agora eu estou ficando fera nesse trem, consigo examinar melhor isso aqui. Tá? Perfeito? Talvez na época você não tinha atentado para isso, né? Você simplesmente levou. Não, Se porque for mais. quando eu cheguei para soldar, o rapaz já tinha feito a usinagem, né? Ah, já tinha Ele fechado já. levou para usinar e abriu o bisel. Eu fui encher de solda para fazer a recuperação. Não deu para olhar essas marcas, não, entendeu? Você foi além, aconteceu o pré-aquecimento, não é isso? Ou não? Não, não, ele não aqueceu, não. A gente soldou ele direto. Ele não precisou Não de fez aquecer. um pré-aquecimento, não? Não, não, não fizemos, não. Mas não chegou a trincar, não, né? Não, foi pouca coisa, né? Onde é que o braço mecânico entra? Uhum. Eu não sei te explicar o nome daquela peça, não. Eu Não, sei tudo que é onde bem. o mecânico entra, onde é que ele segura a, a pá, né? Aí a Uhum. peça que quebrou. Ah, não. Deu certo. Isso é importante. Mas normalmente, colocado manta térmica, pré-aquecimento, realmente, até com lápis, né? Vai colocando ali com lápis, porque realmente não é um material muito dentro aí se diz que a questão do stand-off ali, a distância do eletrodo, tudo isso tem que ser observado. A almofada, né? Você falou que não pode ter uma grande concentração de calor. Tudo isso tem que tomar cuidado para ferro fundido. Tenacidade. Já de mexer, viu? Nossa. Daí estresse só de lembrar, né? Vamos lá. A tenacidade já é uma capacidade do material que tem de absorver energia durante o impacto e transformá-la em deformação plástica. Então, hoje, as seguranças dos carros, né, eles trabalham muito com isso. Então, claro que tem um custo, não adianta falar que não, eu seria, né, muito mentiroso, né, porque se você pega carros aí de 40, 50 anos atrás, a espessura da chapa é diferente da de hoje, tá? Mas, além disso, né, da questão do custo aí, da vida útil, tudo envolvido no carro, e também a questão da tenacidade. O que é essa tenacidade? É aquele material que consegue, vou falar bem grosseiro, né, ele amassa, e nessa questão dele deformar, ele absorve grande parte da energia, no caso de um impacto, por exemplo. Ok? Professor, então, basicamente, ele é um material bem resistente, né? Difícil de partir. Ele, basicamente, ele deforma sem fraturar, né?
Ele até fratura, Marcelo, mas ele tem essa característica de fazer uma absorção de energia antes do rompimento, que é exatamente o que não acontece com o frágil, né? O frágil ele não absorve. Ou ele transmite ali para o usuário, ou então ele quebra de uma vez sem absorver energia nenhuma. No frágil a propagação já é rápida. Exatamente. E hoje tem todo esse cuidado, né? Então o carro fica todo amassado. É claro que também tem toda a estrutura ali em volta do passageiro, mas uma parte dessa energia absorvida por aquela chapa, ela ficar ali toda amassada em si. Tá? Isso é muito estudado hoje, isso é muito importante, né, para a segurança ali do usuário. Mas a redução de custo, claro, é inerente, né? E a diminuição de tara, de peso e até de custo também né, que é um processo envolvido aí nas indústrias, tá? Olha que legal, aspecto de Oi? Ok. Olha que legal, o material frágil, olha como é que, né, eu poderia falar aqui que é um material frágil, ele simplesmente quebra sem aumentar de tamanho nem nada. O dúctil, ele tem a característica de se alongar mais e a redução de área também é maior. E o tenaz, tá? O tenaz, ele está muito envolvido aí com a absorção de energia do momento que ele começa a deformar até o final. O espinho não é muito tenaz, não, né? Aqueles corcel. E Corcel, hein? Ele não absorve energia, não. Ele é igual tanque de guerra, Brasília. Toma uma porrada e vai todo para o usuário. Claro que ao longo dos anos. Oi, Deus. O meu irmão, ele mexe com lanternagem, né? Uhum. Aí ele tava reformando aqueles dojão antigo, né? Rapaz, aquele carro, a lata dele é chapa de 2 milímetros. Mas é muito dura, bicho. Você tá doido? É puro. Inclusive, a questão do projeto era tudo, vamos dizer, superdimensionado, vamos dizer assim. Né? O cara, eu acho que o Ivan, o cara calculava lá, dava assim, a chapa, ela aguenta 1 milímetro, né, no projeto para não se romper aí a uma velocidade X. Aí o cara com medo, né, coisa assim de cagaço, falou, não, dobra esse para 2 milímetros de uma vez, que aí eu tenho certeza que não parte de jeito nenhum. A longarina dele, para você ter ideia, é de ferro, que esse ferro é tipo como é que chama aquele trem, gente? Eu sei que é uma barra de ferro muito grossa, como se fosse um negócio de caminhão que segura ele, é muito pesado. E aí, o que acontece? Né? Acaba, tudo é um conjunto holístico, né? Eu acho que aí o que acontece? A potência hoje, né? Os motores, vamos dizer que a característica, você fala, não, há uma redução aí de tara para você ganhar em potência final lá. Coloca um motor hoje nesse Dodge aí, não sei o que vai dar não, viu? Não puxa, não puxa. Professor, o motor dele ali é zangado, porque tem 2 cabeçotes, o bicho é zangado demais. Uhum. Então, aí há muita, vamos dizer, perda de eficiência por conta disso, né? Quando você coloca ali uma chapa pensando, não, vou dobrar, é claro que o professor deu um exemplo aí, mas ele exagerou, mas, né, tô brincando, mas quando você dobra ali uma chapa, coloca muito mais material, aumenta o peso e a tração final acaba sendo comprometida. Então, hoje eles pensam também nisso, né? Um exemplo bom também foi o Opala. Um carro pesado, né? Por causa da composição dele, gasta muito. E também se bater também no modo.
É verdade. Os carros da Fórmula 1 da década de 70, professor, eram essas banheironas aí, ó. Os caras pegavam fogo, né? Eles passavam aperto lascado. Agora, hoje em dia, não. Hoje em dia é fibra, né? Levinho. É Fibra, caro. olha só. É caro, mas melhorou demais. Aquilo é igual uma bomba que eles antigamente. E é interessante que você comentou, né, que ao mesmo tempo que tem, olha só, isso cabe muito dentro disso que a gente está comentando, né? Então, você tem a propriedade da fibra de não ter a massa, né, o peso ali envolvido, mas ele tem resistência mecânica, é isso? Então, quer dizer, não é qualquer choque que vai no material que vai quebrar, que vai partir, que vai romper ele ali. Então, olha só, as propriedades, elas estão muito envolvidas, né, principalmente nas tecnologias, e é um diferencial, propriedades representam diferenciais, porque se você consegue fazer um carro de resistência com menor peso, o que você pode agregar? Agregar em redução de potência de motor, claro, inclusive a questão de se você achar um material com valor mais barato ainda, aí você consegue colocar o custo do seu equipamento mais baixo. Então, essas propriedades têm tudo a ver com a tecnologia de hoje. Não é isso? Acho que alguém comentou, a gente estava comentando a respeito de tirar o bloco de ferro fundido, que está sendo substituído por bloco de alumínio. Ok? E à medida que essa tecnologia ela for sendo redução de custo também, vai ser melhor ainda, com propriedades, com outras propriedades que pode estar envolvido. Então, mas o ciclismo aí foi ao contrário, hein, professor? O ciclismo? Fala pra gente, José, o que está acontecendo? Eu saí de uma bicicleta de quadro de alumínio. A bicicleta pesava no total aí de 17 quilos. E um preço razoável aí de R$4.000. Sim. Estou com a bicicleta hoje de fibra de carbono. A bicicleta está pesando 10 quilos no total. Mas é quase 3 vezes mais cara que a outra. E assusta, né? Você vê assim, você bate num quadro de alumínio, você vê um material resistente. Você bate num quadro de carbono, dá medo dele rachar no meio com você, no meio de uma trilha. Mas, cientificamente, ele é mais resistente e fala que esse quadro de carbono, ele absorve melhor os impactos, o ciclista não sofre tanto. Eu sinto isso, mas ainda dá medo, essa comparação de carbono para alumínio. Quer dizer que... Falando mais que o meu Uno, você tá doido, Interessante. Bicicleta tá mais cara que carro, gente. Interessante a observação aí, né? O pessoal, o ladrão que for roubar vai catar de alumínio lá, isso aqui não vale nada, não. Para meu Uno, abre essa bicicleta, vai levar a bicicleta, vai querer levar meu carro. Tem até seguro, né, para a bicicleta. Mas é interessante, né? A sensação contra a estatística, né? Só o tempo aí que vai fazer com que o Zé, né, só com o tempo que você vai se sentir, não, realmente, agora, depois de um certo tempo, realmente eu vejo que é mais seguro mesmo. Mas ainda dá medo, né? Não, sim, dá medo. Você vê ali a questão de peso, né? Quanto que pesa de alumínio? Estava 17 quilos. Aí caiu para 10. Caiu para 10. Até o som da pedra ou o galho de árvore no impacto no quadro, você já vê a diferença. Tem hora que eu paro e falo assim, não rachou. Eu vou olhar, tá normal. O som é diferente, né? O som é diferente. Mas você sentiu... ele é muito oco.
É esquisito demais. Ah, tá. Mas a questão da absorção de impacto, você percebeu isso também? Ou... Totalmente. Muito menos dor no ombro, no braço, perna, coluna, dói muito menos. Você tem mais a bicicleta na mão, sabe? Você tem mais controle dela. É Nossa, interessante. Sim, sim. Eu gostei desse exemplo aí, porque veio muito bem a calhar, né? A gente vê que a tecnologia do tipo de materiais, eu não sei se tinha um comentário com vocês, quando já estava surgindo a nova engenharia, que é isso aí, ó, que é engenharia de materiais. E tudo que você for imaginar, né? Se for para a parte elétrica, estão estudando materiais que tendem a reduzir a condutividade, a resistência elétrica, tendem a resistir à resistência elétrica. Os computadores antigamente aqueciam muito, hoje eles pesquisam tanto materiais como processos para sistemas de refrigeração mais eficiente, porque aumenta a vida útil do equipamento. Então, para onde que você corre, as propriedades dos materiais são muito importantes. Por isso que, pessoal, eu volto a falar, eu gosto muito de cobrar propriedades, porque quando você chega na indústria, você vai avaliar determinada engrenagem, e alguém tinha comentado aqui na primeira a aula, nós falamos, tá, a cimentação, né? Nós estávamos comentando sobre a cimentação. A engrenagem, ela precisa de ter qual tipo de propriedade? Ela precisa de um núcleo dúctil, olha que legal. Por que ela precisa de um núcleo dúctil? Para ela não trincar internamente. Mas nos dentes dela, você precisa de alta dureza. Opa! Só que alta dureza, normalmente ela está ligada com alta fragilidade. Então, o que você faz? Você arruma tratamentos térmicos que só a superfície vai ficar com dureza elevada, mas o núcleo vai ficar dúctil. Então, o núcleo, ele aguenta, dúctil e tenaz. O núcleo aguenta choques, e isso é característica de ductilidade e tenacidade, mas a superfície aguenta grandes resistências ao desgaste. Então, olha como é que a propriedade é ela que molda e ela que traz o diferencial. Então, né, quando alguém opta, por exemplo, primeiro para uma bicicleta de alumínio em relação ao aço e depois outros materiais, é porque aqueles materiais estão trazendo diferenciais. Que no início, às vezes, dá até um calafrio aí, mas os testes, né, claro que se não tiver defeito de fabricação, eles mostram que tem, por exemplo, pode ter uma durabilidade maior, ou pode trazer um conforto maior. Se a gente fala no ramo de eletrônica, o que traz de diferencial? O que hoje as pessoas querem? É que elas querem mais espaços e querem sistemas que respondam, que sejam mais responsivos no sentido de travam menos, aguenta programas, softwares cada vez mais pesados, ok? Quando se fala software pesado, é aquele que sai de 2D para o 3D, com um nível de realidade melhor. Então, as propriedades hoje, elas moldam os produtos e as características dos clientes. Bacana? Não sei se alguém queria comentar mais uma coisa. Zé, muito legal isso aí. Obrigado aí. Nada. Vocês são muito feras, né? Todos aí são muito bons. Cada um tem aí um conhecimento que agrega muito nessa área de... Essa história aqui é pesada, né? Mas é isso aí. Show de bola. Faz um seguro dela aí, filho. O cara... Tem que fazer porque a coisa está feia. O bandido, ele tem tempo para pesquisar. Danado, eles estudam aí. Ele é foda. Nunca vi. Tem tempo para tudo, vocês falam. Beleza, galera? Nem queria perguntar, comentar mais alguma coisa. Aula hoje é pequenininha. E fechamos. Deixei essas outras, esse finalzinho de aula aí, para vocês responderem esse exercício aí. Lembrando, não é avaliativo, mas para vocês estudarem, tá? Mas lembrando, gostaria de lembrar, propriedades não tem jeito de não cair na prova, pela importância que eu acho que ela tem. Fechou? Estarei aqui
E fiquem à vontade. Esse material eu já tinha deixado no ar, acho que domingo, para vocês, tá? E é isso aí. Alguém quer perguntar mais alguma coisa? Se não, mãos à obra. Tem um caderno aí, faz aí, não é avaliativo, e eu estarei aqui, qualquer dúvida, é só me chamar. Perfeito, Luciano? Tranquilo, professor. Beleza? Beleza? Bom.
Ô, Luciano. Que bomba é essa que o professor deixou aí? Oi? Pode me chamar. Que bomba é essa que o senhor deixou aí? A primeira foi tranquila, as outras aí já complicou. Deixa o professor explicar aqui. É o seguinte, essa aí, deixa eu ligar aqui. AB, né? Na prática, quando se quer dar forma a um corpo metálico por aplicações de tensões externas, em que região de deformação no diagrama ao lado você deve trabalhar? Justifique. Na construção civil. Então, é o seguinte, então tem o AB e a C, ela está muito envolvida com a relação do gráfico, perfeito? Vamos pensar o seguinte, lembra do ensaio de tração? Deformação que foi feita? Então, tensão em cima e deformação embaixo. O que eu tinha comentado com vocês? Que quando tinha uma linha reta, tá vendo? Essa parte do gráfico que tinha a linha reta é chamada de região elástica. Por que elástica? É aquela parte do aço que, por exemplo, você pegou um aço aqui, ó, e esticou ele, ou seja, fez uma tração nele, ok? Enquanto ele estiver esticando, eu falei que isso é meio microscópico, eu desenho aqui exagerado, mas a olho nu não é simples de ver, não. Mas faz de conta que ele está dentro dessa região do gráfico, que é uma reta. Está vendo que ele esticou? Se essa tensão cessar, ou seja, se eu parar de puxar nessa região, o que vai acontecer? Ele vai voltar para a dimensão inicial. Perfeito? Sim. Ok? Bom, vocês conseguem me ver? Eu vou parar a apresentação aqui. Estou com a faca aqui, ó. Deixa eu fixar aqui. Cuidado com o que você vai fazer, né? Acidente de trabalho. Aqui, ó, a faca, ela está deformando. Há uma deformação nela. Aqui, ó, uma deformação. Isso é elasticidade. Eu estou dentro do limite elástico do material, ó. Se eu soltar, o que acontece? Teoricamente, ela voltou, né? Vou colocar ela aqui, porque se eu deixar no branco, vocês não conseguem enxergar. Ela voltou para a condição inicial, ó. Então, aqui, ó, eu deformei ela, aconteceu uma deformação, soltei, parou a deformação. Deformei, pode ver que ela está um pouquinho envergada, soltei, ela voltou para a condição inicial. Isso é elástico, isso é elasticidade. Os projetos, então quando a gente fala em projeto de parafuso, projeto de, sei lá, ponte, o que você imaginar, engrenagem, roda, ele está dentro da região elástica. Porque uma engrenagem sofre uma determinada deformação, acabou a carga, ela volta para a condição inicial. A ponte, ela gera uma pequena deformação, o eixo gera um pouco de deformação, cessou a carga, ela volta para a condição inicial. Então, ela está dentro dessa região denominada elástica. Aqui, ó, nessa reta. Agora, começou esse serrilhado aqui, ó. Isso aqui, ó, é a região plástica. Ou seja, essa região plástica não é ideal para projeto. Então, quando eu falo construção civil na letra C, eu estou falando naquela ponte que é projeto, entendeu? Sei lá, uma estrutura com concreto e aço que está dentro de uma região elástica e por aí vai. Agora, eu vou pegar uma chapa igual aquele fio, né, ou então aquele tarugo, e vou deformar ele. Qual a região que eu estou trabalhando? Porque eu peguei um tarugo, né, com 250 milímetros de espessura e chegou no 1,6. Ele está sendo deformado? Sim. Sim, então não estou trabalhando na região elástica, não estou trabalhando na região amarela. Eu vou colocar a outra região que eu estou trabalhando, quer ver? Vou colocar um azul clarinho aqui, ó. Eu estou trabalhando nessa região aqui, ó. Região plástica. Há uma deformação permanente para que uma chapa vire porta, ou um tarugo seja reduzido, ou um tarugo vire fio. Ele precisa ser deformado e permanecer
naquele estado. Olha como é que a indústria trabalha com os dois. Pode ser que lá na frente esse fio, que vai virar um cabo de aço, para o elevador, eu quero que ele trabalhe na região elástica, na amarela. Mas na hora que eu estou deformando ali, eu estou trabalhando na região plástica dele. Melhorou um pouquinho, Maxwell? Melhorou um pouco. Um pouco. É uma questão difícil mesmo. Essa questão realmente ela é um pouco chata, né? Mas a região do gráfico, para você ter uma noção, a gente vai separar ela aqui, ó. Essa região aqui é elástica, essa é a região do gráfico chamada de elástica, essa é a minha pergunta, está mais nesse sentido. E essa aqui é a região do gráfico chamado de região plástica. Sobre elasticidade e plasticidade eu entendi bem, nessa questão não tive dúvida. Ok. Elástica e plástica representa muito bem aí a diferença entre processamento de material. E tem uma outra, tá, que eu não coloquei aqui, que é a chamada de ruptura, onde tem esse X aqui, é quando o material se rompe. A indústria utiliza a região de ruptura? Utiliza. Quando você está cortando um material, você está trabalhando na região de ruptura dele. Você precisa de ter uma força, né, de uma ferramenta que vai cortar, que vai usinar aquela peça. E retirada de material é esse ponto de ruptura, que é o ponto de separação dele. Você vê como é que é amplamente utilizado aí. Essa é uma questão muito boa que cai na prova. Brincadeira. Nossa, Deus, você já está preparando isso aí para nós? Você está mais ou menos enrolado. Esse gráfico estava sendo mostrado aqui quando eu expliquei? Ou não? Estava. Ah, tá. Nossa, assustei aqui agora. Eu não mostrei, desenhei o gráfico todo aqui. Eu não sei se os meninos viram o gráfico. É porque eu fixei a tela aqui, né? Por isso que eu não tirei. Pode chamar, gente. Eu falo, isso vai sair. Tenta responder ela aí que a gente volta, tá? Eu vou corrigir essa aí. Professor, então é na região de comportamento elástico essa letra B aí, ó. Cuidado. Pode ter algo errado na sua resposta. O que é dar forma ao corpo? Você está querendo moldar o que você está precisando. Então é região plástica. Eu não sei se é plástico ou elástico, não estou enxergando isso. Seria isso, né? Eu acho que no caso, acho que a plástica é a moldável, não é isso? A plástica é moldável. Ó, Ctrl Z. Eu não sei se está escrito elástico ou é plástico. Meu celular está ruim. Ó. Vou ver se desenho um gráfico maior. A reta, até o final da reta aqui, ó, é elástico. Não vai dar para escrever. Tentar de novo. Eita! Eu vou escrever a plástica. Daqui para cá, ó. Antes da reta elástica, depois da reta plástica. Isso. Para a conformação em si, inclusive essa parte aqui embaixo, ó, chamada de discordância, que é essa serra, né, que acontece no gráfico, ele não é muito bem-vinda na conformação, não. É meio complicado aqui, ó, quando acontece esse serrilhado aqui. Ó. Então, normalmente, eles aumentam um pouco a tensão, né, para
E aí, nessa linha aqui, ó, essa linha é a mais trabalhada para conformação. Tá? E a reta elástica, né? É a famosa lei de Hooke aí, né? Para quem lembra da física, da lei de Hooke, é aquele efeito de mola F igual a carga X. Quem não lembra, deixa para lá, né? Não vamos complicar, porque está simples. Não é o Hooke do galo, não. Não. Essa explicação e deu uma clareada boa, professor. Boa, né? Melhorou bem. Mesmo assim, ainda vou corrigir ele, tá? Na frente aí, para a gente entender isso aí. Eu acho muito importante. É porque uma na B você quer dar forma, né? O corpo. Isso. Na construção civil você Eu coloquei aí como projeto. Isso? Estrutura. o aço estrutural, né? Isso, que ele não se deforma. Os projetos civis, normalmente, né, vamos dizer, na grande parte, não posso garantir que são todos, né, mas uma ponte, uma edificação, você não quer que ela... Você até quer que ela deforme, e é até importante que isso, eu falei, até que a questão da vibração é importante que tenha ali áreas de vibração para que aconteça, né, vamos pensar no estádio, por exemplo, que ele fique ali balançando, porque se ele for todo rígido, ele trinca por causa da vibração. Mas cessou a carga ali que fica Aí ele vibrando, volta. ele volta. Aí ele volta. Ele tem que voltar para a condição inicial. Então, na construção civil, é na região de... A primeira região aí, ó. Elástica. Região elástica. Isso. Professor, Oi? isso aí é um negócio muito interessante. Nós temos um produto em específico que é para extração de óleo em alto mar. Ele é um tubo que ele sai da empresa, né, reto, né, Uhum. já tem essa conformação, mas quando ele recebe um revestimento, e aí quando ele chega no local para poder ir para o navio, para ir para alto mar, ele é emendado um no outro, né, vamos dizer assim, através de luvas, né, ele é conectado um no outro, e quando ele chega a entrar no navio, ele é enrolado num carretel enorme. Eu já vi. E ele mantém, né? Ele mantém parede, Uhum. ele não quebra. E aí em alto mar ele é desenrolado e mantém parede e também não quebra. É um negócio assim, muito interessante. Interessante, está dentro da região elástica, interessantíssimo. Eu já O vi. pessoal da Nunca vi, eu aqui fiz. É uma tecnologia interessante, né? é muito bacana. Você sabe dizer que aço é aquele, Zé? Não sei de agora qual que é, não, mas eu posso trazer essa informação, eu tenho elas lá na empresa. Eu gostaria, se... Claro que não pode, às vezes você pode dar muitos detalhes. Não, mas o vídeo lá ele é compartilhado, não tem problema. Ah, não, então beleza. E o tipo de aço é muito interessante. Traz sim, traz para os meninos, eu acho que é muito rico. Eu até te agradeço. É uma atividade realizada lá na África. Muito bom, obrigado, viu? Show de bola. Ok.
Professor, Oi. encontrei o vídeo no YouTube aqui, eu te encaminhei no WhatsApp. Ah, bacana. Tá. Agora é quinta, né? Quinta-feira eu passo ele. Muito bom, muito obrigado. Show. Beleza. Vou guardar ele aqui. Tá joia.
Ô, Júlio, Oi. vamos Estou encerrar? aqui. Ô, rapaz, deu horário. Nem percebi aqui. Não, beleza, eu vou encerrar a gravação aqui, porque deu horário. Obrigado, viu? Nada. Valeu. Boa noite, até quinta-feira, tá? Beleza. Tem mais algumas aqui, ó, mas aí depois a gente vê isso aí. Por hoje é só. Obrigadão, gente. Falou, professor. Com Deus. Professor, pessoal, até mais. Boa noite a todos aí.